Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Plínio de Souza. Esse nosso podcast trata sobre desenvolvimento humano de maneira acelerada e consistente. E nesse episódio de hoje eu estou aqui com o Gustavo Consoli. Gustavo, que é médico, é psicólogo e terapeuta junguiano. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Plínio. Bom dia. Bom dia para todos aí. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Gustavo, vamos lá, fala um pouquinho do seu trabalho, da sua trajetória, o que te trouxe até aqui? Bom, até aqui em Florianópolis foi buscando a qualidade de vida, a praia, mas o que me trouxe até aqui profissionalmente ainda não sei, né? Basicamente é gostar de trabalhar com gente, né? Assim, trabalhar com gente... Material humano é uma coisa que me interessa muito, né? Pela diversidade que apresenta, né? E você fez primeiro psicologia e depois medicina. Como é que foi isso? Sim, eu fiz psicologia em Ribeirão Preto, né? Sempre tive um pezinho, uma vontade de fazer medicina e tudo mais, mas acho que a princípio foi aquela tentativa pueril de se conhecer a si mesmo, né? Ali, de procurar na psicologia a terapia que deveria estar sendo feita, né? Mas me apaixonei muito pelo estudo da psicologia, tenho afinidade pela abordagem junguiana e fiz a especialização e tudo mais. E é interessante, né? Porque assim, acho que a maioria das pessoas que vão fazer psicologia tem, é claro, uma paixão, um interesse em se autodesenvolver, em aprender sobre si, é natural, né? Foi o meu caso também, e eu acho que é natural. E é isso. Aí, depois de alguns anos, assim, eu... Trocando uma ideia, falando, eu gosto muito da parte... né, eu fazia um trabalho dentro do consultório com o corpo também, achava que isso... acredito mesmo que isso facilita o processo terapêutico, né? A gente tem uma expressão psíquica no corpo físico, no soma, né? Então isso a gente ativa, né, alguns conteúdos. Esse é um trabalho mais haitiano ou não? Pela abordagem junguiana. Pela abordagem junguiana mesmo. Sim. É chamada integração fisiopsíquica, né? A princípio até psicofísica, mas aí confundiu com a física mesmo, física quântica e tudo mais, e não é bem por aí. O que eu faço é seguindo a linha de Petrol Sandor, que é a calatonia, toques sutis e tudo mais, o que eu usava no consultório naquela época, que é algo pouco conhecido, na verdade, no Brasil, apesar de ter sido desenvolvido no Brasil por esse profissional. Qual o nome dele? Petrol Sandor, se eu pronuncio certo, né? O toque sutil. Toque sutis, calatonia, que é um trabalho que mexe com os pés. É um trabalho que promove um relaxamento profundo, e quando a gente faz um relaxamento profundo, a gente desencadeia conteúdos psíquicos. E isso gera imagens, sonhos, aflora emoções, e aí traz o material para dentro do consultório para a gente trabalhar, né? Acho que isso adianta um processo que é o que me incomodava muito naqueles processos demasiadamente longos no trabalho, e que o profissional fica lá só escutando, né, e parece que fica uma ladainha, né? E a gente parece que não oferece nada para o paciente. Eu me senti oferecendo algo. Poxa, que bacana, né? Me identifico com você nesse sentido. Eu fiz muita terapia lá no começo, fui fazer faculdade de psicologia, continuei fazendo terapias e comecei a me afligir com isso. Né? Processos longos que geravam algum movimento, geravam alguma evolução, mas chegava num momento que ficava patinando, não evoluía dali. Passava de psicólogo para padre, né? Era um negócio meio... E como é que você trabalha? O que você faz, Plínio, assim? Então, falando um pouco de mim, né, pessoal também, que tem gente aqui que não me conhece ainda, eu trabalho com mudanças emocionais e comportamentais breves, com técnicas que vieram a partir da psicologia, mas que foram desenvolvidas por um outro olhar, por um olhar de um matemático, por exemplo, e de um linguista. Então, uma das bases principais do meu trabalho é a PNL, a Programação Neurolinguística, que foi desenvolvida por um psicólogo matemático, ou seja, um matemático que foi estudar psicologia na Califórnia, o Richard Bandler, e ele
achou muito estranho aquela ciência, uma ciência que às vezes dava certo, às vezes não dava. Às vezes demorava 1, 2 meses, às vezes demorava 1, 2 anos, às vezes 3, às vezes 10 anos, e ainda assim não trazia resultado. Então, que ciência é essa? Né? E aí ele se interessou em descobrir quem eram aquelas pessoas que tinham resultados muito acima da média, resultados praticamente sempre. E aí ele foi ter contato com essas pessoas, que eram 3 grandes terapeutas na época, né? Um deles tinha falecido recentemente, que era o Fritz Perls, da Gestalt terapia. Sim. A outra era a Virginia Satir, uma grande terapeuta sistêmica, na época, que conseguia resultados incríveis em questões de comunicação, em grupos, em casais. E o outro era o Dr. Milton Erickson, que foi o criador da hipnoterapia moderna, a hipnoterapia ericksoniana. Fiz um curso breve de hipnose clínica um tempo. Ah, que interessante. Pois é, então o Bandler e o Grinder, né? O Grinder era um linguista que era professor da Universidade de Santa Cruz, na Califórnia na época, se uniram nessa pesquisa de investigar o que esses profissionais faziam que gerava tanto resultado. Afinal de contas, eles tinham alunos, existiam outros profissionais na mesma abordagem que não conseguiam aquele nível de resultado. O Dr. Milton Erickson tinha 3.000 casos registrados com sucesso. É uma loucura, né? Com sucesso. Muito bem. Mais do que Freud. Mais do que Freud, claro. É claro Freud, que... inclusive, era um péssimo hipnoterapeuta, né? A psicanálise, tem gente que brinca, e eu vou me arriscar a dizer aqui, que surgiu da pouca capacidade de hipnose que Freud tinha. Ele não era um bom hipnotizador, ao fundo das contas, mas ainda usava. Então, e muitos conceitos que foram para a psicanálise vêm da hipnose, o conceito de inconsciente, isso vem de lá. E o que o pessoal fala também é que bom que ele não era um bom hipnoterapeuta, um bom hipnólogo, porque aí ele precisou de criar toda uma outra lógica, uma outra sistemática que contribuiu muito, né, para o desenvolvimento da ciência, da psicologia, das psicoterapias, né? Então, esse trabalho lá de trás, do Bandler e do Grinder, ele foi muito interessante porque eles conseguiram acesso a esses profissionais, assistir às sessões. Então, eles ficaram assistindo às sessões ali de psicoterapia, né, do Dr. Milton Erickson, que achou interessantíssima a pesquisa deles, né? E eles começaram a identificar quais eram os padrões, quais eram as estratégias que eles usavam que não estavam nos livros. Então, como é que ele desafiava a crença de modo a desestruturar rapidamente a crença? Como é que ele conseguia vencer resistências rapidamente, impressionantemente, de um paciente muito resistente? Né? Curava o ego. O pessoal dizia assim que para o Milton Erickson, tem gente que fala, para o Erickson não havia resistência. Quem conhece a fundo o Erickson sabe que é o contrário. Para Erickson, sempre existe resistência. A primeira coisa que ele faz é identificar e se alinhar e se conectar com a resistência e cuidar do que está abaixo dela, com muito carinho, jeito e estratégia. Então, como é que esses profissionais reestruturavam traumas rapidamente? Tá? De maneira... Sabe aquela maneira própria que você vai descobrindo de fazer e chega um momento que você já não sabe o caminho, você simplesmente faz, você quer explicar para alguém, você não tem nem paciência, parece tão fácil. É igual dirigir, o carro vai sozinho para casa. De marcha, né? O carro vai sozinho para casa, vai pensando em outras coisas, porque aquilo já está automático. Não sabe nem como parou no sinal vermelho ou seguiu no verde, né? É um negócio bem interessante. A excelência, ela roda sozinha já, porque já está automática. Então, esses profissionais, eles foram ao longo das décadas descobrindo caminhos com muita inteligência, sensibilidade e conhecimento acumulado que ia desenvolvendo novas possibilidades e tal. E aí eles não conseguiam passar todo esse conteúdo. E Bandler e Grinder, então, sistematizaram isso. Eles encontraram, embora os estilos fossem diferentes desses 3 profissionais, eles encontraram estratégias surpreendentemente interessantes nos 3. E disso surge, então, a programação neurolinguística, o metamodelo de linguagem, inspirado principalmente na Virginia Satir, ou seja, estratégias de comunicação que chegam rapidamente no ponto. Como você chega rapidamente no ponto, e em vez de ficar, muitas vezes, com uma comunicação difusa, sem entender com clareza. E é um processo muito complexo de se comunicar, né? Falar, pensar verbalmente, escrever, né? E se expressar. É uma aquisição muito recente da humanidade, né? E é a única espécie que a gente comprova, pelo menos, que consegue fazer isso
com alguma complexidade. Exato. E é interessante você me dizer que tem um matemático, psicólogo porque eu sou péssimo em matemática, né? Uhum. E teve um conflito com o meu guri, né? O meu filho mais velho lá, por que eu preciso disso? Porque eu preciso da matemática mais. Eu falei, cara, como é que eu vou falar para ele o porquê que ele precisa dessa matemática básica? E aí eu vi um conceito que eu não vou saber, nem cabe destrinchar, que a matemática explica o mundo, simplesmente, né? Então, assim, ele usou a questão da matemática para buscar um conhecimento psíquico. Olha que legal. Enfim, né? E eu acho que a matemática organiza, né? Você entende a estrutura, né? Quando a gente fala de entender a epistemologia de uma teoria, de alguma maneira a matemática organiza a mente, separa as coisas, né? E então, veja só, o olhar de um matemático e de um linguista para a psicoterapia trouxe o pulo do gato, entendeu? Que às vezes, quando você está inserido naquela área, você não consegue olhar fora da caixa. Sim. Né? Então você fica ali reproduzindo e o que tem ali, dando saltos pequenos de contribuição e não conseguindo enxergar além. Então, outras abordagens trazem o pulo do gato. E aí a gente precisa, né? É essa que é a grande questão que eu me pegava, por exemplo. O que me incomodava, esses grandes e longos processos terapêuticos. Meu Deus, vai ficando chato para o paciente, vai ficando chato para o profissional. E não que um paciente não pode ficar por anos com um profissional, mas aí vai trazendo outras questões e tudo mais. Mas você tem um conflito, cara. Você vai esperar quanto tempo? 2, 3 anos para resolver um conflito? Né? Vamos resolver o conflito que tu tá internamente. Vamos dar um jeito. Vamos te assossegar, né, cara? Vamos, né, para gerar um pensamento efetivo, uma atitude efetiva. E depois a gente mexe no barro, vamos dizer assim. É isso aí. Então, a PNL, Programação Neurolinguística, ela é especializada em mudanças. O que a gente precisa. Mudanças. Então, por exemplo, uma psicanálise, a gente vai muito analisar, é muito focada em autoconhecer e através da associação livre, né, a pessoa ter ali uma ressignificação de vez em quando, mas já subentende-se que é um processo mais lento. A PNL, ela é focada em mudança. Então, normalmente, são processos com começo, meio e fim de 10 sessões, 6 sessões, para trabalhar aquele foco de uma maneira muito estruturada. Então, como isso é possível? A partir de técnicas objetivas que foram desenvolvidas a partir da modelagem daqueles grandes gênios do processo de mudança. Né? Então, o que acontece? Gênios, muitas vezes, para a gente aprender com eles, a gente precisa virar discípulo e ficar ali no satsang, ou seja, ao pé dos mestres. Né? Tanto que assim, o mestre zen, o discípulo fica lá convivendo 20, 30, 40 anos com ele para se iluminar. Por quê? Porque ele mesmo não consegue te dar o caminho explícito. É algo que você tem que absorver. Então, a PNL encurta esse caminho. Então tá aqui, a excelência tem uma estratégia, ela tem várias estratégias, tá aqui o passo a passo, matematicamente falando. Tem um passo a passo técnico que você consegue, em questão de 20 minutos, reprogramar, ressignificar tocar a vida, essa que é o principal trauma da vida de uma pessoa, por exemplo. Tanto porque a gente não tem tantas cavernas disponíveis, nem 30 anos para se conhecer. Assim, a gente tem que passar no banco, tem que levar os filhos na escola, tem que ser tolerável e tolerar os relacionamentos. E lá no passado, cara, isso era fantástico. Que demorasse 10 anos, era fantástico. Antes era impossível que demorasse 10 anos. Só que a gente, né? Está na era da informação, as coisas estão desenvolvendo e a gente percebe cada vez mais a própria psicologia e as abordagens buscando mais brevidade, né? Buscando mais resultados também. E a gente está, né, na semana dos namorados, né? A gente teve aí, acabou de passar o Dia dos Namorados e eu acho que é legal a gente bater um papo também sobre relacionamento. Você inclusive estava falando da dificuldade de comunicação, né? E um dos aspectos que acontece em relacionamentos é o desentendimento. A gente se desentendeu. Então, a clareza na comunicação ou os ruídos de comunicação
complicam demais relacionamentos. Né? Complicam demais. É que relacionamento por si só já é complicado, né? Porque, assim, vamos pensar que o relacionamento, ele no fundo é um encontro do que tu nega no outro, né? O que a gente chama de sombra, o que a gente chama de inconsciente e tudo mais. Então, um relacionamento sem conflito, ele também é inefetivo para o crescimento pessoal, né? Você pode ficar na caverna com o monge lá, e que o discípulo deve ficar muitas vezes com muita raiva do seu mestre, mesmo o adorando, né? Isso acontece dentro de um relacionamento, de um casal, com certeza, né? E é a possibilidade desse crescimento nesse encontro. Só que isso, se pensar que isso vem sem conflito, é pueril, né, cara? Né? E aí nós vai se expressar. Na hora que tu vai se expressar e tudo mais, e até entra com julgamento do outro. É o que a gente chama de projeção, né? Tá vendo aquilo que tu nega fortemente em si, não tem jeito de não fazê-lo, no outro, que gera angústia, raiva, gera insegurança, gera medos, coisas que a sociedade moderna, inclusive, não se permite mais ter, né? A gente não se permite mais. Por que sentir raiva? Nossa, é uma coisa velada, é um tabu, né? Terrível, né? Se for pensar na parte cristã mesmo, católica cristã, do lance do perdoar, por exemplo, né? Dar a outra face, ser todo complacente. E perdoar não é bem por aí, né? É romper um passado, é romper mesmo um passado de coisas que seriam imperdoáveis, no fundo das contas. Ou seja, é deixar que esse passado se transforme em algo melhor, mesmo que te tenha sangrado fortemente, assim, né? E geralmente esse passado do casal, do relacionamento, né? Que tenta-se muitas vezes então ficar em quatro paredes, que fica mais restrito ainda, né? Gera culpa, gera medo, gera ansiedade, gera uma série de coisas. E a gente busca o perdão no outro, mas pensando naquele perdão cristão, né? De dar a outra face. Talvez a gente podia pensar num Cristo que desse a outra face, uma face diferente. Olha, eu vim bonzinho, tu me bateu e agora eu vou te mostrar os punhos, né? E não que tenha que mostrar os punhos, pelo amor de Deus, pro seu parceiro ou parceira. Mas que entender que sim, faz parte do amor eu ter uma raiva também, eu ter um sentimento negativo, porque me toca nas questões negativas que eu nego veementemente em mim mesmo. Uhum. Eu entendo como se posicionar, colocar limites, né? Uhum. Eu acho que um dos principais... Enfim, voltando para isso que você estava falando, um dos principais problemas para o relacionamento é quando um fica por cima e o outro por baixo. Uhum. Né? É o desequilíbrio de valor e poder. Eu acho que para um relacionamento dar certo, é preciso haver equilíbrio de valor e equilíbrio de poder. Uhum. Então, se uma pessoa se sente valendo mais do que a outra, tem uma autoestima melhor e uma outra tem uma autoestima mais baixa, de alguma maneira essa pessoa que tem uma autoestima baixa, ela vai acabar se submetendo com medo de perder, porque de alguma maneira ela não se acha capaz de ter uma outra pessoa tão interessante quanto, né? E vai cedendo quando não deveria, né? E ao ceder quando não deveria, ela está mostrando, poxa, eu valho menos na relação, eu valho menos, eu não exijo o que é importante para mim. E ao fazer isso, com o tempo a outra pessoa vai sendo convencida de que ela tem pouco valor. Vai matando o amor, né? Porque se você vai valendo menos cada vez mais para si mesmo, vai deixando de se amar, vai deixando de se cuidar, vai sendo aquilo que o outro quer e não o que deveria ser. E aí o amor morre. Aí fica só aquelas coisas que são as grandes, né? As balelas da vida. É filho que segura casamento, não é... Sabe, a gente fala assim, filho não segura casamento. Não, filho segura a maioria dos casamentos que tem por aí, né? O medo de... E acabamos fazendo um monte de coisas... coisas ruins com essa crença, né?
E a gente tem que se amar, no fundo das contas, se respeitar. E você falou da questão do limite, né? A gente quer viver livre, queremos ser livres. E liberdade não é fazer o que quer, né? Demorou para entender isso, na verdade, sabe? E demorou tanto que às vezes eu me confundo também, né? Liberdade de forma nenhuma é fazer o que quer, é fazer o que pode ser feito respeitando o espaço do outro, seja esse outro quem for. Ou seja, o limite é o que te dá a liberdade, não o contrário. Perfeito, né? Perfeito. Eu gosto de uma frase do Jean-Paul Sartre, que é a seguinte: o inferno são os outros. E eu diria, o paraíso também. Depende de como você se relaciona. Depende do jogo que você estabelece de comunicação e relacionamento com alguém, não é? Madre Teresa de Calcutá fala uma outra que é mais ou menos assim, né? Amar ao próximo é difícil. Amar quem tá longe é facinho, né, cara? Assim, não é essa frase que ela construiu, porque eu não me lembro, mas a ideia é essa, né? Essa coisa de amar ao próximo como a ti mesmo. Pô, dá trabalho, porque é isso. A gente não é bom, a gente não é ruim, a gente não é Joffrey nem Hyde. Somos as duas coisas, né? O erro desse livro, é um livro belíssimo, né? O Médico e o Monstro, né? Ele quis separar o bem e o mal, e na hora que ele inventa uma poção que isso faz capaz, só o mal prevalece. Ou seja, conforme você nega teu mal tão veementemente, você não agrega, ele não o conhece, isso vira uma sombra, uma personalidade à parte, e quando ela aparece, ela é monstruosa e devastadora, né? Devastadora mesmo. Capaz de tomar o que a gente chama de psicoconsciente, o próprio ego, o ego não do egoísta, né? O ego com estrutura psicológica, e isso te traz uma série de problemas. Dentro do relacionamento, esse Hyde aparece em muitos momentos, porque a gente se apaixona, a gente quer e tudo mais, e a gente passa um período de namoro, que é aquele teste terrível, que é um teste desumano de será que a gente vai dar certo, né? E o desejo desse vai dar certo faz com que a gente constrói uma outra personalidade, uma persona, né? Bota lá a máscara do bom namorado, da boa namorada e tudo mais, cheia dos tabus sociais, né? Aquela coisa de, né, dependendo de crença, religião, de região que a pessoa mora, fica pior ainda, né? E aí você se casa. Aí essa máscara vai ter que cair. Porque a proximidade é muito grande. Aí nascem os filhos, né? E aí cai mais algumas outras máscaras, né? Que é aquilo que você acredita ser correto, porque teu pai fez contigo, tua mãe fez contigo, e aí você descobre que aquilo que eles fizeram, que eles achavam tudo correto, e você tem que honrá-los, você descobre que foi uma grande... Quase que eu falo um palavrão. foi um grande erro, né, de conduta com essa criança e tudo mais. E aí você quer fazer diferente e percebe que errou também. E aí você se sente isolado. Pronto, já não sou mais o bom namorado, eu sou um péssimo marido. Eu já não sou mais o pai que eu desejaria ser. Eu sou um pai que erra constantemente, aprendendo a ser pai. E assim, podem ter 1 a 10 filhos. Você vai aprendendo a ser pai ou a ser mãe a cada filho que nasce, né? E eles são muito diferentes, eles te testam, né? O Freud fala lá do perverso polimorfo. Eu falo, meu Deus, põe perversos aí. E quantas formas tem a perversidade? E aí a gente começa a entender essa perversidade como algo tão negativo, começa a coibir, e a gente repete o erro que viemos cometendo há gerações, não permitindo que ele também é Hyde, ele também é monstro, ele também tem raiva. A gente coíbe, a gente não permite que nossos filhos sintam raiva. Se eles não estiverem rindo o tempo todo, meu Deus, que vida cruel, né? Só que é cruel rir o tempo todo. Você tem que segurar uma coisa, um sentimento tão poderoso e produtivo, criativo, que são os sentimentos negativos.
Na psicologia, perdão, na comunicação não violenta, o que se diz, né, o que o criador, né, do método diz é o seguinte: se você não expressa a sua raiva, você acaba sendo violento consigo mesmo. Então, se você não expressa as suas necessidades que não estão sendo atendidas, se você diz sim quando era para dizer não, você está dizendo não para si mesmo, né? Então, é importante expressar a raiva. Só que você pode aprender a expressar a raiva de uma maneira não violenta. Ao invés de expressar gritando, por exemplo, expressar dizendo: poxa, eu estou com raiva. Eu fiquei com raiva com essa situação. E isso, por si só, já traz um alívio, uma conexão consigo mesmo, que abre caminho para uma comunicação mais efetiva. A nossa comunicação, ela é uma comunicação, digamos assim, antiga, rudimentar. A gente ela vai surgindo com a nossa evolução, né? É vivo, né, inclusive. Ela é viva e ela é muito violenta no sentido de que nós usamos muito rótulo. Você vai dar um feed. Eu costumo dizer o seguinte: a comunicação é crucial para a eficiência nos relacionamentos, seja de casal, seja relacionamentos profissionais ou até amizades, relacionamentos familiares. E aí, o que acontece? Quando você usa rótulos, por exemplo, você vai... Eu quero te dar um feedback. Tá? Eu acho que você é uma pessoa injusta. Ou eu acho que você é uma pessoa irresponsável. Quando você usa rótulos, assim, primeiro que não é específico, são palavras grávidas. Tem uma criança dentro que não dá para saber direito o que é, qual é o sexo, quais são as expressões dela, né? Enfim, os traços fisionômicos. Então, quando você usa rótulos, assim, além de você não ser claro, você encaixota, enlata a pessoa num rótulo, né? Bota, então, na comunicação, as pessoas, ao tentarem expressar seus sentimentos e as suas necessidades numa comunicação, muitas vezes usam palavras que atrapalham o meio de campo, que em vez de facilitar o que lá no fundo ela busca, que é conseguir resolver alguma coisa, que é conseguir ser atendida numa necessidade, ao invés de dar um passo na direção da resolução, ela dá um passo para trás, criando o conflito. E aí começa a se entrar num círculo vicioso de acusação, né, ou de retirada de afeto, por dificuldade em comunicação. É o desentendimento, a gente se desentendeu. Então, desenvolver uma comunicação clara, isso também é algo fundamental para relacionamentos efetivos, sejam relacionamentos profissionais, de casal, seja relacionamentos em psicoterapia. Sim. Onde, por exemplo, o terapeuta ali vai muitas vezes entender a comunicação do seu paciente de uma forma que não é exatamente o que está por baixo da comunicação. A comunicação, ela é um veículo, né? Ela é um símbolo que quer colocar na cabeça do receptor aquilo que está na cabeça do emissor. Só que nesse processo, a gente empobrece toda essa representação interna de imagens, sons e sensações dos fatos, a gente empobrece em palavras. A gente encaixa no que a gente acredita. E essas palavras, quando chegam lá, elas precisam ser entendidas pelo outro. Então, se eu falo, por exemplo, para você, olha, eu quero esse trabalho aqui que você faça urgente, tá? Aí eu volto daqui a 1 hora, falou, e aí, não fez? Falou, não, tô fazendo. Aí eu volto daqui a meia hora, não tá pronto? Falou, não, tô fazendo. Quer dizer, na minha cabeça, o urgente era para agora, para essa próxima hora. Na cabeça do receptor, esse símbolo, essa palavra urgente, foi compreendida como até o final do dia. Então ela não é específica. Então em relacionamentos, quando não se é específico, e muitas vezes não são, eu acho que isso é um dos aspectos cruciais. Aqui a gente está falando Semana dos Namorados e para o relacionamento dar certo. Um dos aspectos cruciais é desenvolver uma comunicação que a gente não aprendeu na escola. Ter uma comunicação efetiva, gerenciamento de conflitos, inteligência emocional, alguns aspectos cruciais que são fundamentais até para o sucesso profissional, nos negócios, nos relacionamentos e tal. Você não aprendeu. Então, se você tem uma comunicação inespecífica, uma comunicação grávida, muitas vezes você gera conflito de relacionamento. E o que as pessoas têm uma dificuldade é de entender quais são as minhas necessidades nesse relacionamento que não estão sendo atendidas. E uma outra dificuldade, como transmitir isso numa comunicação que seja muito bem compreendida e que gere mudanças. Dá trabalho.
E eu entendo que dá trabalho muitas vezes porque falta método. Sim. Eu acho interessante isso que você está falando, porque assim, o mais difícil é encontrar o método, né? Mais difícil no sentido de que se a gente fica ali sozinho nesse jogo, né? A gente precisa se conhecer nossas dificuldades, conhecer o que a gente tem ali, que a gente considera ruim, não necessariamente o né? Integrar aquele ruim que a gente vê no outro de forma não julgadora, elaborar um determinado frase, texto, mental, e falar, o problema é que isso acontece em tempo real, né? Parece que não tem tempo hábil, né? E acho muito legal que no tempo que estamos agora, existem essas inúmeras ferramentas, né? A gente está usar de ferramentas como a programação neurolinguística, as práticas de meditação, yoga, sei lá, né? Ou sim, né? O bom exercício da sua espiritualidade, enfim, pode te ajudar, né? Pode te ajudar. Existe esse problema da comunicação que é eu falar, e existe o problema da comunicação que é eu escutar, né? O que eu escuto geralmente não é exatamente o que o outro fala. Existe um filtro, né? Esse filtro que né? Essa parede que permeia, né? Aí do emissor e do receptor com aquilo que eu tenho de vida, né? Exatamente. Né? Ou seja, a gente filtra a realidade com as nossas crenças. Né? Por exemplo, quando você me pede urgente e eu entendo que é pro final do dia, eu estou filtrando com uma compreensão do que normalmente para mim é o urgente. Se você me fala, olha, fulano é irresponsável, eu posso pensar, poxa, ele deve chegar atrasado. E talvez você esteja querendo me comunicar que ele não entrega os combinados. Ou talvez você esteja querendo me comunicar que ele fala mais do que deveria nas reuniões. Ou talvez, entende? Então é uma comunicação inespecífica, gera conflito de relacionamento. E eu acho que um aspecto, eu acho que anterior a ter uma comunicação específica, é valorizar entendimento, né? Você não acha, Gustavo? Sim. Acho que a gente podia ter precisa até de um tempo, muitas vezes. A gente fica, a comunicação, né, sem esse treino, fica assim, eu falo, você já quer responder, vira um cabo de guerra, né? Não dá tempo para si mesmo falar, pô, tu me falou, me incomodou. Ok, beleza, me incomodou. Doeu até. E eu não me permito essa dor. E eu te ataco para te causar dor semelhante, tipo assim, para tu ver o que é bom, né? Sabe aquela coisa? O que é totalmente contraproducente dentro do relacionamento. Seria inteligente, talvez, me falou, me causou dor, tal, porque eu me vejo e eu tô negando aquilo há anos, desde antes de te conhecer. Por que não gostar de mim o suficiente para me deixar elaborar tudo isso? Entendeu? Sabe? E depois, depois eu te respondo. E é engraçado que também o receptor muitas vezes não tem essa paciência, né? Não, eu te falei, você não falou nada. Eu falei, cara, não preciso te falar agora, não vai dar bom, né? Não vai ser legal. Porque agora eu tô na luz da emoção. A gente tem a emoção e a razão. As duas convivem juntas, concordam. Mas a comunicação interna entre a emoção e a razão não é algo muito, muito cordial. Isso, muito óbvio, muito simples. Né? Não. Né? Você falou de palavras, por exemplo, a palavra interessante é a palavra mais vaga que existe no planeta, né? Se eu falo uma coisa para uma pessoa, ela fala assim, interessante. Eu falo, putz, não consegui. Não cheguei lá, né? Então, assim, para as coisas pararem de serem interessantes, de serem mais efetivas, de serem mais assim, eu acho que a gente poderia ter esse tempo. E quando você fala, é engraçado você falando do que é urgente, do que... eu fiz medicina e fui para medicina de emergência, né? Pensei que era totalmente um campo totalmente fora daquilo que eu trabalhava.
40% dos atendimentos hoje de porta, 40 não, era 25, era a estatística correta. Talvez depois do Covid, aí eu chuto os 40%. Eram problemas psicoemocionais, geralmente entre relacionamentos. Né? Sempre, né? E visto como um estigma muito grande, né? Aquelas crises de ansiedade sendo chamadas de PTs. O pitizento dentro ali daquele contexto terrível, né? No atendimento de porta em hospital. E no fundo era sempre pedido de ajuda, né? A gente fica tão mal no confronto com o outro que causa tanta dor, essa dor vem para o corpo, isso que a gente chama de soma, né? De psicossomática, que não necessariamente é uma doença, mas às vezes gera doença física. Mas uma expressão física, com certeza, ela se apresenta. E a pessoa acha que vai morrer. Estou tendo um infarto. Você não sabe quanto que a gente gasta de fita de eletrocardiograma dentro de uma unidade de emergência para falar, meu querido, tu tá ansioso. Calma. Aprende a respirar. Vai passar, beleza? Né? E quando você tenta definir urgente, né? Isso aqui é para agora, né? A gente dentro de uma unidade, a gente tem o atendimento de urgência e emergência, né? E são diferentes, né? E eu gosto de brincar que, assim, o que é um atendimento de emergência? Atendimento já. Ou ele morre. O atendimento de urgência, já. Ele tá sofrendo. Tá doendo. Pode até ficar grave. Mas ele aguenta esperar. Entende o que eu quero dizer? Sim, claro. Então, e o emergente não. O que você está me dizendo é que isso está claro, né, no ambiente hospitalar. Exato. No ambiente hospitalar está claro o que é urgente, o que é emergente, né, emergencial. É no campo das emoções. Porque quem está com urgência está doendo. E quem tem dor quer que seja emergente. Entende? Uhum. Qual que seria a pior dor que a gente sente? Qual seria a pior dor? Pensar em pior dor. Tem a dor do parto, da pedra no rim, a dor que você está sentindo agora. Não tem dessa. Você pode ter tido um trauma muito grande e, nossa, já senti dor ali. Estou falando do físico porque fica palpável, né? E, de repente, uma dor de cabeça, que parece simples, é aquela que mais te incomoda. Poxa, mas você não passou por coisa pior. Sim, passei, mas eu passei, tá lá no passado, né? Agora, o hoje, ele é muito importante, né? Quando uma pessoa está sentindo emoções desconfortáveis, normalmente ela está com necessidades não atendidas, né? É porque a gente está voltando aqui para a dor emocional, sim, né? E não física. Sim. Então, se a pessoa tem uma raiva, tem alguma necessidade dela que não está sendo atendida. Por exemplo, não está se sentindo respeitada, valorizada, está se sentindo invadida de algum jeito. Se a pessoa tem medo, a necessidade da segurança, ela não está se sentindo segura diante daquilo, né? Se a pessoa tá triste, ela está perdendo alguma coisa que é importante para ela, ou perdeu. Então, sentimentos positivos, necessidades sendo atendidas, né? Humanas, necessidades universais. Sentimentos negativos, necessidades não sendo atendidas. Sentimentos negativos se cronificando, necessidades não atendidas cronicamente, que a pessoa não está conseguindo encontrar saída para aquilo, né? Certo. Que vai, no caso de relacionamento, muitas vezes levar a rompimento. Sim, porque a gente também pensa também que a gente cria algumas necessidades e responsabiliza o outro para satisfazê-las, né? A gente busca essa, né, no outro, a gente espelha, né? Eu vejo o seguinte, que para um relacionamento dar certo, é preciso haver uma comunicação eficiente e uma busca de atendimento das necessidades de ambos. E o que muitas vezes acontece é isso não ficar claro na comunicação para o outro. Por exemplo, uma pessoa, às vezes, ela tem vários desconfortos no relacionamento com alguém, né? Mas ela nunca chegou e listou o que é crucial para ela nesse relacionamento, para ela ser feliz. Que comportamentos, que mudanças, para mim, seriam muito importantes que o outro tivesse. Quais aquelas que eu relevo, que dá para a gente levar? E quais aquelas que não dá, isso me faz feliz, isso não me atende, se continuar assim. E como as pessoas muitas vezes não, sei lá, não colocam no papel, não olham para isso de uma maneira clara, muitas vezes elas também não conseguem comunicar com clareza.
Quando você diz para alguém, eu quero que você me entenda mais. Aí vem a comunicação inespecífica, a palavra grávida. Eu quero que você fique mais comigo. Eu quero que você me ajude em casa. E a pessoa fala, não, mas eu te ajudo. Quer dizer, poxa, ele lavou a louça lá, ou enxugou a louça, um dia ele falava, não, mas eu te ajudo. Sim. Então, não está específico. O que eu costumo dizer é o seguinte, se a relacionamento não está bom, olha para dentro. Quais são as suas necessidades que não estão sendo atendidas? O que para você é importante nessa relação? Que mudança você quer no outro? Escreve. E dê a chance para o outro dizer, isso eu consigo, isso eu não consigo. Não, sem sombra de dúvida. Mas antes até, é importante você escrever e pensar como comunicar isso de maneira específica, focando em comportamentos. Faz sentido? Porque, se você falar, eu quero que você seja mais colaborativo, a pessoa fala, mas eu sou colaborativo. Pronto, já. Agora, se eu falo para você, olha, poxa, eu quero pedir para que você pegue as crianças na escola. Porque se você fizer isso, você vai colaborar comigo, porque eu levo elas para a escola todo dia, eu cuido da alimentação. Então, para mim é importante que você resolva, que você cuide isso. Se você fizer isso, você estará colaborando comigo. Algo específico. E aí, ao comunicar tudo que é importante para mim, é importante que eu possa perguntar para o outro, e para você, o que é importante para você para que essa relação dê certo? E aí a gente pode olhar para essas necessidades com empatia pelo nosso relacionamento e pensar, puxa, como é que eu posso conseguir? Palavra boa. Isso aqui, eu não consigo. Eu sei que é importante para você, mas eu tenho dificuldade em mudar esse padrão. Entende? E talvez aí sim, eu possa buscar uma ajuda para mudar esse padrão. De um profissional, de um método, né? Porque eu não preciso conseguir tudo sozinho. Mas o primeiro passo é fazer sentido que aquilo é importante, né? Para que a partir daí a gente possa juntos dar passos nesses sentidos ou até, de uma maneira madura, entender, poxa, olha, então não é possível entre nós. Porque se isso aqui é muito importante para mim, muito, e para você não quer, porque o não conseguir, eu acho menos comum. Porque se a pessoa não está conseguindo, não significa que ela não consegue. Ela pode não estar conseguindo. Naquele momento, pelas suas questões individuais, pessoais, e com as estratégias que ela está usando. Né? A gente sabe que de repente você vai fazer se você entra em contato com um novo conhecimento, com um profissional, você vai fazer uma mentoria, um coaching, uma terapia, né? Você vai fazer um treinamento daquele assunto, por exemplo. Não, porque eu não consigo me entregar sexualmente, dando um exemplo aqui. Não consigo, porque eu tenho um trauma não resolvido lá de trás, ou porque eu tenho um problema que eu me sinto abusada, subjugada no sexo, porque eu tenho um problema lá com meu pai, com a minha mãe. Tabus, então né? assim, Vergonha. cara, a gente precisa de um profissional para ajudar nesse sentido. Eu sou muito explosivo e eu quero conseguir mudar, mas não consigo, você tem razão. Então vamos buscar um profissional que possa te ajudar, vamos buscar um treinamento de comunicação efetiva, não violenta, vamos buscar um desenvolvimento de inteligência emocional, vamos trabalhar essa modelagem da explosividade que você pegou dos seus pais, ou essa raiva que você tem mal resolvida da sua mãe até hoje, que você acaba projetando na sua esposa e tudo te irrita nela, tudo te irrita, porque de alguma maneira você fica revivendo aquelas mágoas e raivas que você tem não resolvidas da sua mãe. E o que muitas vezes te prende também é um casamento, porque assim, você tem essa mágoa mal resolvida da mãe, do pai e tudo mais, né? E sente ela como falta de amor, por exemplo, né? Aquilo que te incomoda nos seus pais e tal, sente como falta de amor. E você vê aquilo no seu parceiro e honra aquilo que tu nega e faz aquilo que você acha que você não quer fazer para honrar e pedir esse amor, sabe? Entende o que eu quero dizer? Eu acho que eu fui meio prolixo. Enfim, vamos lá, me explica um pouquinho melhor, vamos entender. Essa projeção toda que tu colocou é um bom exemplo. Eu projeto no meu cônjuge, a mãe, aquele relacionamento importante que eu estou ávido por amor,
Sim. do pai e da mãe. Isso, digamos uma pessoa carente que fica ali pesando na relação, querendo muito atenção e cuidado e se colocando até como criança num relacionamento, digamos. Crio conflitos internos porque eu tenho que agir de maneira que eu não concordo pessoalmente para honrar aquilo que essa pessoa que eu queria tanto amor, mas que em algum momento atuou na minha vida de forma negativa. A gente está falando lá atrás, de pai e mãe. De pai e mãe, exatamente. Mantendo o mesmo comportamento, acreditando de forma totalmente ilusória que este outro é esse pai e essa mãe emocional, entre aspas, né? Que ele tem um comportamento semelhante, porém não igual. Como resolver isso? Boa pergunta. Vamos chegar aí. Do meu ponto de vista, com processo eficiente terapêutico. Exatamente. Então, vamos lá. Um exemplo de uma pessoa que teve falta de pai, ausência de pai, no sentido de ter se sentido abandonada, não amada pelo pai. E aí, num relacionamento, acaba tomando o marido um pouco como pai nesse sentido. No sentido de exigir, no sentido muitas vezes de se sentir qualquer coisinha, se sentir abandonada, não atendida. É como se ela colocasse um pouco da criança para ser cuidada, né? Ou, dependendo do caso, se sentindo frágil, com medo demais de perder. Às vezes está num relacionamento tóxico e só em pensar em se separar, parece que ela vai morrer. Por quê? Porque ela está revivendo a dor da criança, que morreria mesmo. Se a criança não tiver os pais para cuidar, ela morre. É uma questão de sobrevivência. Sim, sim. Então ela revive isso. Para o adulto não seria isso, mas a pessoa, né, vive como se fosse isso. Como resolver isso? Vai demorar muito mais e ser muito mais desafiante se a gente ficar tentando resolver aqui no método só de fora para dentro, de comunicação técnica. Aqui, do meu ponto de vista, é necessário elaborar de uma maneira eficiente, reprogramar, se a gente dependendo do modelo que a gente... Se eu falar aqui com base na PNL, reprogramar aquela experiência infantil que ainda está não resolvida dentro da pessoa. Então, ela fica revivendo o abandono. Ela fica vendo o outro como grande e ela pequena. Então a mente fica projetando uma realidade não atendida, assim como uma pessoa que foi assaltada na semana passada, hoje ainda ao dirigir fica com medo quando para num farol, porque parece que alguém pode vir me abordar. Então ela fica revivendo como um estresse pós-traumático. E aí, se não resolver, se não reprogramar isso e ressignificar, e o que é isso? É limpar as dores desta parte que ficou presa naquela fase. É como se uma parte da pessoa tenha ficado presa naquela parte, naquela fase, e ela tem emoções que ela não gostaria de ter, emoções infantis. Quando você ressignifica, reprograma direito aquilo, essa parte finalmente pode crescer e se integrar. E aí uma mudança é uma mudança natural, de dentro para fora. Eu fiquei pensando enquanto você falava assim, que no solo conhecido, né? A gente se sente muito seguro em solos conhecidos, entre aspas, mas é bem entre aspas mesmo. Porque nessa situação que você citou, uma criança que vive e revive situações afetivas de abandono, não precisa ser um abandono real, né? O sentimento de abandono, ela entre aspas, de maneira bizarra mesmo, se acostuma com o abandono. Se colocar como abandonado dentro de uma relação o tempo todo, para ela lhe é confortável, mesmo que gere conflitos. Como é processos inconscientes, a pessoa fala, não, peraí, mas esse meu comportamento me gera conflitos terríveis, me dói. Eu entro em desespero, pelo amor de Deus. Como você pode me dizer que isso é confortável? Não é confortável, é conhecido. Isso. Conhecido. É como se eu entrasse dentro de casa. É o que eu estou dizendo, que é honrar aquilo que não precisa mais ser honrado. Que você pode mudar. É mudar o seu legado. Porque a gente carrega legados terríveis, né? E porque provavelmente esse pai, essa mãe teve esse comportamento porque teve semelhantes com os pais, e eras atrás, né?
E quando a gente entende que a gente não precisa mais honrar esse pai e essa mãe negativos, né, dentro da gente mesmo, eu acho que isso melhora. E sim, com ajuda. Precisa de ajuda. Claro, psicoterapia, claro. programação linguística, com muita... As pessoas encontram vários caminhos para o mesmo fim. E, óbvio, uns são mais eficientes, outros menos, para determinado tipo de personalidade, que é o que eu falei no começo, que mais me interessa no ser humano. Essa diversidade, assim. Tem uma frase, agora eu esqueci o filósofo, meu Deus, mas nada que me é humano me é estranho. Mas é bem por aí. E também penso na questão da expectativa, né? O que você falou foi muito interessante. Listar as coisas que eu gostaria de dizer, né? Que eu gostaria que mudassem, que eu gostaria... tira uma coisa muito ruim dentro dos relacionamentos, que é a expectativa. Né? Eu crio expectativas, necessariamente eu vou me frustrar. Né? Eu falo, o ideal não passa de uma ideia tola, né? Para ser mais grosseiro, né? Mas só não passa de uma ideia. Né? Então a gente idealiza as coisas, cria uma ideia da coisa, transforma aquela ideia como uma necessidade e espera que o outro supra. É uma loucura, né? Uma vez eu vi uma charge muito interessante, assim, né? Que era de... Eu não lembro mais, mas era tipo um Darwin da vida, mas não era. Era um gurizinho, né? Que quebra o braço e aparece só as pernas da mãe, né? E fala assim, você me decepcionou muito. Não tenho culpa nenhuma das expectativas que você criou, das suas expectativas. Ou seja... Ele é uma criança, quebrou o vaso, pronto, acabou, trombou, né? Por que ser tão decepcionante? Né? A mãe tem a expectativa e tal. Então a gente cria essa expectativa e eu acho que a redução botando no papel, como tu disse, aprendendo o que eu preciso em termos de necessidades ali e também aceitando que não é o outro que vai suprir, mas que eu preciso em termos de contato, né, de relação, e deixando bem claro, eu acho que isso diminui um pouco as expectativas, porque também dá a chance para o outro falar assim, tá, ok, você precisa disso e eu preciso daquilo. E a gente tem um tempo cronológico, físico, até para fazer isso tudo acontecer. Isso. Né? A gente vai negociar, a gente vai se ajudar, porque a responsabilidade é do casal, né, a relação. No entanto, assim, é importante... a gente não deixar se tomar pela vontade de dominar ou pelo padrão de se subjugar, de se permitir ser subjugado, né? Porque a disputa de poder é algo muito comum ainda na nossa sociedade, né? Então, a pessoa vai dar um feedback na outra, a outra pessoa se sente atacada com o feedback, como se aquilo fosse um ataque. Eu entendo o seguinte, a gente está aqui num processo de evolução, e a evolução vem historicamente, geração a geração, a gente vai aprendendo e a gente vai passando para as próximas gerações, não é? E a gente, como é que é essa evolução? Essa evolução é no social, ela é trocando, ela é aprendendo com o outro, então a gente está aqui para aprender e ensinar. E eu gosto daquela frase de Sócrates, só sei que nada sei, né? E era considerado o maior sábio, o sábio dos sábios, e dizia isso, só sei que nada sei. Então, a ideia é que talvez ele pensasse o seguinte, poxa, eles me acham sábio porque eu sei isso. Eu sei que o saber é transitório, que o que eu sei hoje, a partir de amanhã, numa conversa nossa, pode mudar. Eles acham que eles sabem. Então, evoluir é trocar de ideia, é ser flexível, é contribuir com o que eu tenho de conhecimento e impactar e ser impactado pelo conhecimento do outro. Isso é belo, isso evolui. Na teoria de Jung, né, junguiana, ele traz o termo individuação, né, que seria o objetivo final do processo até terapêutico ou até da evolução pessoal, né. Seria similar, o sujeito individuado seria similar ao sujeito iluminado, ou estado búdico, né? Por definição, é assim, é o desenvolvimento de todas as minhas potencialidades. Veja bem, cada um tem suas potencialidades.
E esse processo, ele já é natural do ser humano. Ele não precisa... você não precisa necessariamente buscar. Interessante que busque, mas não precisa buscar. E ele é um desenvolvimento, se fosse possível uma representação gráfica, em aspiral, que você retoma sempre ao mesmo ponto. Os pontos de conflitos, ou até de coisas boas também, né? Mas sempre um grau acima, e isso gera saber e conhecer, que são duas coisas que, para mim, são parecidas, anos de mão dadas, mas são diferentes, né? No momento, Jung fala, no momento que você acredita que chegou lá, você, independente de tudo que você viveu, independente do acúmulo de conhecimentos e tudo mais que você teve na sua história, se você acredita que chegou lá, você volta literalmente a estaca zero, né? Então, assim, não chega lá, é contínuo. Não espere um resultado final para as coisas da vida, porque você é um ser inacabado. Eternamente, né? Eternamente se construindo, né? A identidade é uma instância em eterna construção. Que bom, né? Uhum. Que bom, né? É bom demais. Então, essa questão, para mim, é uma barreira mesmo, sabe? É uma barreira que, se a pessoa não vence essa barreira, ela vai ter dificuldade nos seus relacionamentos, que é a barreira de sair da disputa de poder, da disputa de quem tem razão. E a gente foi treinado nisso na escola, certo, né, na escola, com os amigos, em casa, vendo os pais disputando poder, né? Então, a disputa de poder, você é fraco se você não combate, se você... Né? Então, isso é algo que, se não virar essa chave, não tem facilidade em comunicação. É aquela ideia da pessoa que a gente pode perguntar, você prefere ser feliz ou ter razão? E aí a pessoa diz, não, mas eu sou feliz quando eu tenho razão. Muito bom, né? Então, assim, cara, esse é algo que, se você for me perguntar, algo que você não tem... uma questão que você não tem paciência. Eu não tenho paciência com disputa de razão. De você estar conversando com alguém e a pessoa começa a disputar para ter razão, sem uma lógica, de fato, do que ela... Porque assim, eu não quero ter razão, eu quero que você me convença de que tem algo que faz mais sentido do que isso. Tanto porque o sentido também muda, né? Isso é gostoso, isso faz a gente evoluir. Um trabalho em equipe é um trabalho em que todos vão construindo, não tem que ser a minha ideia. Que, caramba, eu trago algo, de repente você pega isso e evolui com tal coisa e o outro não sei o quê. Junta as razões aí, então, vamos ver o que isso gera, né? Isso, mas pela lógica da construção e não porque tem que ser tem que ser uma parte do que você disse, uma parte do que eu disse. Não, pode ser só o que você disse, se isso fizer mais sentido, se isso for melhor para o todo, não tem problema. Aceitar que a gente erra. No fundo das contas, acho que é assim, aceitar que o erro é um passo importantíssimo para o desenvolvimento do acerto, sim, não é? Para aprender. O perito é alguém que errou o suficiente numa área específica. Eu vi outro dia um documentário que estava o Rubem Alves, né? E ele fala que chega uma aluna, né? Uma pessoa, que idolatrava muito, assim, né? Fala assim, e fala, nossa, eu queria ser como você e tudo mais, tá? Como é que você fez para ser o que é? Aí ele responde, eu só errei na vida. Ele cometeu, assim, tudo que ele pensou foi acontecendo de maneira diferente, porque ele não controla, né? No fundo das contas, é essa capacidade de falar assim, tá, não é o que eu quero, mas é o que eu posso, né? Não é o que eu desejo, mas é o que eu consigo, né? Que esse prazer, ele não é o prazer que eu imaginava, não é o êxtase total, mas ele pode ser bom, do jeito que é, sabe? Errou o ponto do açúcar, sabe? No cafezinho, sei lá, e tudo mais. Tá doce demais ou amargo demais. Beleza. Mas, então aprenda a apreciar lá o amarguinho, ou aproveita e dá uma gozada com o açúcar que está a mais no café, deixa brilhar lá no cérebro dos pontos, enfim, essas coisas. E a gente fica nessa jogo, né, cara? Esse jogo... mas ao mesmo tempo é complexo, né? Então,
Complexo, assim. Então, separando alguns pontos, assim, do que, pela minha experiência, eu entendo que é importante em relacionamento. Primeiro sair dessa ideologia da competição de ideias no jogo. Sair dessa ideologia do conflito, da disputa, de subjugar o outro. Isso é contraproducente, isso é um saco. É um saco. Na profissão, isso é um saco numa amizade, isso é um saco no casamento. Sair dos rótulos, né? Pelo amor de Deus, para que você tem que ser... eu sou casado com uma mulher, né? Aquela coisa, tem que ser assim, assim, assado. O homem tem que ser assim, assim, assado. O provedor, ou a dona de casa. Ou esses rótulos, a gente usa isso que é de chavão, que já nem existe mais, tudo bem, mas para ficar bem exemplificado. Né? Assim, gente, é preciso, né, uma conexão. E juntos ali a gente conseguir... numa boa comunicação, numa boa conexão, a gente, com empatia, paciência e também com posicionamento... E muito trabalho, né? A gente ir conseguindo construir. Então, um outro aspecto que eu acho importante, né, além dessa questão de sair da disputa de poder, de ter isso como uma decisão importante, é avaliar o quanto estão equilibrados o valor e o poder. Então, se uma pessoa tem muito baixa autoestima, ela precisa trabalhar isso, porque o que acontece? Você tem aí pessoas que se sentem, às vezes, traídas no relacionamento, maltratadas, e aí, quando esse relacionamento termina, e olha que ela fica lá sem terminar um tempão, termina, muitas vezes aquela pessoa vai para um outro relacionamento, aquele homem, por exemplo, e aí num outro relacionamento... Se repete. Ou não. Às vezes se repete e às vezes ele fica ótimo, mansinho e comportado quando ele vai para uma mulher poderosa. Sim. Quando ele pega uma megera boa, bota ele ali na linha. Aí, você entende? Porque nós precisamos, para os relacionamentos darem certo, a gente precisa colocar limites. Todos nós temos as nossas sombras, né? Então, se você quer ter bons vizinhos, tenha boas cercas. Crianças precisam colocar limites nos pais, gente. Sim. Às vezes você não toma, às vezes de um filho, de uma filha, pô, pai, você tá falando, pô, pai, não sei o que. Você fala, não, você tem razão, filha, você tem razão. As crianças limites. Que nos limitam mais do que assim, porque assim, me limita até de coisas muito banais, né? Olha, eu queria fazer isso ou aquilo, não, mas agora eu tenho que trocar a fralda, agora eu tenho... Isso, assim, te limita tempo, te limita esforço, te limita financeiramente, te limita... Mas te dá a liberdade de saber que você faz a limonada com os limões que tem. Pois é. Eu falo assim, colocar limites no sentido, né, de se posicionar, de dizer não. Então, se a pessoa ela tem uma baixa autoestima, o que eu costumo dizer é o seguinte, se você tem baixa autoestima no seu relacionamento, você está estragando essa relação. Você estraga o outro, você deixa o monstrinho dele crescer e tomar conta, e você vai virando tapete. E quem se coloca como tapete tem que ser pisado. Então, concordo. É importante se trabalhar, fazer um processo de reprogramação objetiva breve, porque aí, quando você desenvolve o seu alto valor, porque isso é questão de crenças, é questão de uma programação, não é real, você não tem baixo valor. Né? Você aprendeu, você tem crenças de identidade negativas, limitantes. Quando você ressignifica, reprograma isso e o seu valor vem à tona, você começa a se posicionar. E ao se posicionar, a outra pessoa vai precisar se reposicionar na relação. Não dá para ela agir do mesmo jeito. Ela vai ter que se reposicionar e o relacionamento, então, vai para um outro caminho. Então, valor e poder. É importante também que o poder seja equilibrado. Uma pessoa é poderosa, se posiciona, e a outra pessoa não. Fica em desequilíbrio. Um rei tem que ter a rainha ao lado. Se tiver uma rainha, tem que ter o rei. Se tiver um plebeu inseguro, esfarrapado, metaforicamente aqui usando essas expressões, se tiver uma pessoa sem poder e a outra poderosa, isso gera sofrimento no casal. Né? Aliás, o próprio poderoso, ele está acostumado com isso e ele está acostumado a subjugar e ficar ali. Só que o que acontece? Ele começa a olhar para fora. Porque aí ele começa a acreditar que essa pessoa não tem muita luz. Ele começa a olhar para a luz fora. E quando essa pessoa que está subjugada passa por um processo de transformação e se transforma em realeza também, ali, e se posiciona, no começo o outro acha estranho e tenta fazê-la voltar para o lugar.
só no comecinho. Com o tempo ele vai se reposicionando, começa a respeitar, a valorizar e a se reapaixonar. Sim. Ele volta a ver aquela luz que estava lá, coberta por uma crosta de poeira, mas que sempre esteve lá. Ele se apaixonou por aquela luz lá no começo e depois ele foi se convencendo. Por quê? Porque se você tem baixo valor e baixo poder, você vende essa imagem, você foi convencendo a outra pessoa disso. Então é importante se reprogramar, se trabalhar. Concordo. É aquela coisa, né? Se eu não amo a mim mesmo, como amarei o outro? Se eu não amo a mim mesmo, como é que serei amado? Também tem. Então, você não ama a si mesmo e você quer que o outro te ame? Pelo amor de Deus, né? É incoerente. Você quer que o outro te ame sendo que você não se ama? É uma mentira. E você comunica isso no seu tom de voz, na sua expressão corporal, na sua postura, nas palavras que você usa. Então, esse é um aspecto fundamental. E o outro aspecto fundamental, clareza de comunicação. O que você quer num relacionamento? Aliás, eu acho que já é desde antes, assim. Antes de ir para um relacionamento, eu trabalho muito com casais, né? E com pessoas que querem casar. Ajudo muita gente. O pessoal brinca, pai Plínio traz seu amor de volta em 10 sessões. Seu amor próprio. Para, quem sabe, você até largar aquele traste agora aí para um que funciona. Tô brincando. Mas o seu amor próprio, quando você desenvolve, na própria relação que você tá, muitas vezes tudo se ajusta. Porque quando a gente... Porque assim, a pessoa que tem baixa autoestima, insegurança, ela acha que se ela disser não, que se ela se posicionar, que se ela for firme, o outro vai embora, vai a abandonar. E é o contrário. Quando você se posiciona, quando você se valoriza, o outro passa a te respeitar e te valorizar. E é muito bom estar com uma pessoa respeitável do lado. Muito bom, né? Então é importantíssimo desenvolver autoestima, poder pessoal. E a boa notícia, é possível desenvolver isso rapidamente. Não precisa mais passar por décadas, anos. Você pode desenvolver isso em poucas horas de trabalho bem feito. E por último, clareza de comunicação. Comunicação eficiente. Ter claro quais são as suas necessidades, transformar isso em comunicação específica a respeito de comportamentos que são importantes. E aí, ir para uma conversa. Se isso está te incomodando, isso aqui é importante para mim, o que é importante para você? Vamos conversar, o que a gente pode fazer para desenvolver? E vamos nos desenvolver. Da mesma maneira que você pode usar um médico para ajudar a desenvolver um aspecto de saúde, um personal, uma academia ali, um professor de uma academia para desenvolver um aspecto de saúde, você pode buscar profissionais para desenvolver mudanças comportamentais em você. Mudanças de postura, mudança na sua comunicação, mudanças na sua sexualidade, né? Mudanças no seu lidar com o dinheiro. Né? Uma pessoa que tem compulsão financeira, uma pessoa que tem ou muito medo de gastar, que também é um desequilíbrio. Então, você pode mudar aspectos que afetam diretamente o seu relacionamento. Né? E essa, então, é uma mensagem que eu deixo aqui para a Semana dos Namorados. Se você quer mudar a sua relação, o que precisa mudar em você que se você mudar, o outro muda? O que precisa mudar em você? Outra coisa, quais são as mudanças que você quer no outro para que você possa saber mais claramente o que precisa mudar em você, na sua comunicação, no seu posicionamento. E uma outra coisa, saia da disputa de poder. Não queira subjugar nem ser subjugado. Queira ser equilibrado, mas posicionado. E uma outra coisa ainda, desenvolva uma comunicação assertiva, uma comunicação eficiente. Você pode desenvolver isso em treinamentos ou atendimentos individuais. Gustavo, estamos chegando no final aqui. Quero deixar uma mensagem aqui para o pessoal. Primeiro, quero te agradecer aqui eu que agradeço. Por ter vindo, por aceitar o convite. Gustavo, que é psicólogo e de abordagem junguiana, médico, né? E amigo também. Opa! Quer deixar uma mensagem final aí, Gustavo? É isso, eu acho que você falou tudo aí, Plínio, e é isso, gostem de si mesmos. É a única mensagem que eu posso deixar para os casaizinhos, assim, gostem de si mesmos, respeitem a si mesmos, porque só assim consegue respeitar o outro. Um relacionamento é uma troca de respeito, tem que deixar de ser uma troca de poder. É isso aí, querido, grande abraço para você, um abraço para os nossos espectadores e até grande abraço. Nosso próximo encontro.